Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Raul Pereira. Sejam bem-vindos ao nosso sétimo episódio. Pois é, nós estamos no sétimo episódio já desta série sobre Apocalipse, onde nós temos abordado aqui alguns assuntos e, como você pode ver nos últimos episódios, nós temos vindo a abordar aqui temas importantes. Nós temos falado sobre conceitos que a palavra de Deus ensina, como por exemplo, que o princípio das coisas é espiritual e não é natural. E nós temos visto também o conceito de crescimento, de desenvolvimento, de transformação, e tudo isso são ingredientes chaves para que nós possamos entender então este livro que parece complexo, que é o livro do Apocalipse, e de facto ele tem ali algumas coisas que não são tão fáceis de entender, mas o intuito destes vídeos é trazer então entendimento sobre conceitos que nos vão ajudar a compreender antes de nós querermos de facto aprofundar determinados temas. Nós sabemos que há muitos temas polémicos e situações que vão sendo faladas e vão sendo, de certa forma, feito um marketing à volta disso. Quem é o anticristo, por exemplo, o número da besta, não é? O 666, outras coisas como, por exemplo, a marca da besta, que nós vamos falar disso um pouco mais à frente, e todas essas coisas despertam em nós um certo medo, um certo pavor, não é? Das situações que nós vamos vendo acontecer no mundo, e parece que há assim uma poeira no ar que vai então trazendo um certo sensacionalismo e medo ao mesmo tempo, que eu acredito que isso é uma arma que o próprio inimigo usa para constrangir o povo de Deus e tentar causar medo. Porém, o povo de Deus não vive debaixo de medo, ele vive debaixo de uma liderança da parte de Deus e uma liderança de um rei que tem instruções, que tem benefícios também e que tem armas espirituais para que o povo possa então permanecer, prevalecer nessas situações anormais e nessas situações contrárias, não é? Como por exemplo aquilo que nós falamos acerca do espírito do anticristo que vem contrariamente às coisas que são de Cristo, e nós, o povo de Deus, que aceitamos Jesus um dia, que nos estabelecemos na fé em Jesus Cristo, debaixo da sua autoridade, temos então que contar espiritualmente com essa oposição àquilo que se chama Cristo. Então, nós podemos ter a certeza de que ao longo da nossa jornada, não é, teremos tribulações e vamos ter oposição, porque, como nós vimos no episódio anterior, o conceito de crescimento, não é, do trigo e do joio, eles estão a crescer ao mesmo tempo. E, portanto, nós podemos saber e ter a certeza, a convicção na palavra de Deus, de que Deus mostra ao seu povo a verdade e que a verdade às vezes nem sempre é tão simpática como nós gostaríamos, porém, ela é a nossa base de fé e é onde nós devemos confiar plenamente para nos prepararmos e estarmos aptos a viver nesses contextos de oposição. E portanto, hoje temos então o sétimo episódio e vamos falar sobre tempos e estações. Na sequência daquilo que estávamos a falar sobre crescimento, não é? Sobre o conceito de imaturidade e imaturidade que vimos no episódio anterior, hoje vamos trazer um conceito aqui também que está na palavra de Deus que nos vai adicionar informação e percepção sobre as coisas que estão escritas na palavra de Deus e aplicar isso ao livro da Revelação, Apocalipse, então que nós vamos agora dar sequência no sétimo episódio. Bora lá! Portanto, meus caros, neste episódio hoje vamos abordar então esse assunto sobre tempos e estações que é extremamente importante. Na sequência daquilo que temos falado nos episódios anteriores, especialmente no conceito de crescimento, de amadurecimento, vamos adicionar aqui este ingrediente importante que é perceber que ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, há tempos e estações diferentes. E é necessário compreender que na palavra de Deus, quando se fala de imaturidade e maturidade, nós precisamos de adicionar este ingrediente-chave, que é tempos e estações, ou seja, há momentos e estações diferentes onde o Espírito Santo de Deus se vai mover no meio da igreja para trazer ensinamentos e compreensões para aquela época. Um dos graves erros que muitas vezes cometemos e de que ensinamentos nos colocam numa posição de errar ao compreender as Escrituras é não percebermos que há tempos e estações diferentes
e que naqueles tempos, naqueles momentos, nessas estações, o Espírito Santo vai dar as ferramentas à igreja para que a igreja exerça a sua função naquele tempo adequada às circunstâncias, ou seja, adequada às estações que está a viver. Quando nós tiramos este conceito e quando começamos a querer padronizar as coisas do género, eu acho que vai acontecer desta forma, daquela e daquela. Quando nós começamos a pensar assim, nós estamos mentalmente, com a nossa mente humana, a tentar compreender algo que, em determinado momento da história, por causa da conjuntura mundial, das nações, vão ser proporcionados tempos e estações diferentes para o qual só o Pai tem a resposta e só o Pai poderá trazer compreensão através do Espírito Santo de Deus para a Igreja, para haver uma aplicação e uma execução daquilo que são os princípios divinos na Terra. E para nós entendermos melhor este conceito, eu quero ler alguns textos convosco, e o primeiro deles está em João capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está a dizer aqui, está a trazer aqui um conceito natural da ceifa, e está a trazer algo que naquele momento da época eles estavam a perceber que daqui a 4 meses seria o tempo da colheita, e depois ele traz um ensinamento da parte espiritual, que é: eu, porém, vos digo, erguei os olhos, ou seja, como quem diz, olhem para cima, olhem para o Pai, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E ele está a dizer com isto que, espiritualmente falando, a época em que Jesus veio e a época em que ele começou a ensinar e a trazer poder e autoridade sobre os discípulos e sobre a igreja, é como quem diz que estamos num tempo de colheita, estamos num tempo de ceifar, ou seja, de tirar almas do inferno e evangelizar essas pessoas para trazer então essas pessoas para o reino de Deus. Então ele usa o conceito natural do momento que está a acontecer naquele momento, algo que as pessoas conseguiam entender claramente, que seria daqui a 4 meses vamos ter a ceifa, mas ele traz um ensinamento e traz a mente das pessoas para um ensinamento espiritual, que, espiritualmente falando, estava-se a inaugurar um tempo de ceifa. E Jesus muitas vezes traz o conceito das coisas naturais, nas parábolas, para nos trazer ensinamentos espirituais, e isto é fundamental. Por exemplo, quando Jesus tem o encontro com Nicodemos, ele fala do novo nascimento. Mas Jesus está a trazer um conceito natural para explicar algo espiritual que acontece dentro do coração do homem. Mas o que é que Nicodemos entende? Como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Ou seja, na cabeça de Nicodemos, o novo nascimento estaria associado a um retrocesso natural, ou seja, o homem vai voltar ao ventre da sua mãe depois de crescido. Mas na realidade Jesus está então a pegar num conceito natural para explicar espiritualmente qual é a condição do homem quando ele chega até Deus, que é despertado nele o novo nascimento, ele torna-se uma nova criatura espiritualmente, dentro do coração dele. Então, o natural para trazer uma explicação e um entendimento sobre o espiritual. E então aqui, o tempo e a estação da ceifa, não é? Jesus está a trazer esse tempo da ceifa, então ele está a dizer, olha, é um novo tempo. É um tempo novo em que vocês agora vão poder ceifar. E é este conceito que queremos trazer, juntamente com mais um texto que está em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8, que diz assim: Sede, pois, irmãos pacientes, até à vinda do Senhor. Ou seja, ele está a colocar a atenção e o foco dos irmãos, olha, na vinda do Senhor, aguardem esse momento. Eis que o labrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que é que Tiago está então a ensinar aqui à igreja? Que há um tempo e uma estação para cada circunstância. Aqui ele está-se a referir ao tempo e à estação da volta do Senhor. E ele fala nas primeiras e últimas chuvas. O que é que isso significa? Que há um tempo da primeira chuva e um tempo da última chuva.
Isso fala sobre tempos e estações diferentes. Nas primeiras chuvas está a raiz, está a semente a começar a germinar, ou seja, quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, é o símbolo da primeira chuva, da primeira semente. E depois a semente cresce, que foi aquilo que nós falámos no episódio anterior, do crescimento, e depois vai haver a segunda chuva, onde então vai haver a colheita, e isso será um tempo e estação diferente. Ou seja, ele aguarda o precioso fruto, que é no final do crescimento, dará o seu fruto, a segunda chuva. Então ele usa esse entendimento das coisas naturais também para trazer um ensinamento espiritual sobre tempos e estações. E este tema, ele é tão fundamental que muitos de nós andamos literalmente fora de tempo e fora de estação. E eu quero dar um exemplo disso, que quando nós começamos a executar algo fora de tempo e de modo, fora das circunstâncias reais que estamos a viver, nós começamos nós começamos a operar erradamente e a executar erradamente aquilo que era suposto ser feito só numa determinada estação e num determinado tempo. Por exemplo, em determinados momentos nós vestimos-nos a rigor, por exemplo, para uma gala, correto? Gostamos de vestir bem, colocar o nosso blazer, a nossa camisa, a nossa gravata, não é? No caso das senhoras, os vestidos, os brincos, não é? As maquiagens, o cabelo, muito bem apresentado, e nós preparámos-nos a rigor para aquele momento. Só que naquele momento nós estamos vestidos e estamos a proceder de uma determinada forma, mas quando saímos desse momento, vamos para as nossas casas, dormimos, descansamos, no dia a seguir, se calhar nós vamos vestir uma outra roupa e vamos, por exemplo, fazer um desporto. E já viu como nós fazemos essas coisas diariamente e conseguimos entender essas realidades naturais em que num momento estamos em determinado ambiente e precisamos de nos adaptar, não é? Àquelas circunstâncias e viver naquele momento, e de passado umas horas estamos num outro ambiente totalmente diferente, mais descontraídos, a fazer coisas diferentes, se calhar a dar umas boas gargalhadas, animados, a contar umas anedotas, porque já é um outro tempo. Mas espiritualmente falando, não é? E a lição é essa, espiritualmente falando, a nossa tendência é permanecermos na criancice, ou seja, nós acomodamos-nos a hábitos, acomodamos-nos a uma certa zona de conforto e queremos aquilo a vida toda, mas espiritualmente falando, isso nunca vai acontecer. Quando nós persistimos em estar a viver numa estação e num tempo errado, que era momento já de nós sermos crescidos, ainda estamos a precisar de leite, não é? É isso que a palavra nos ensina através das cartas apostólicas, que nós já deveríamos ser maduros, estar a comer carne, mas ainda estamos a precisar de leite. Porquê? Estamos num tempo e numa estação completamente errados, estamos fora de tempo a executar as coisas de forma errada, porque já deveríamos estar num tempo muito mais à frente, mas estamos a precisar de leite ainda. Isto é o mesmo que dizer, por exemplo, que eu agora estou vestido de forma desportiva para fazer um ginásio, para fazer um desporto, uma corrida, ou algo até que você se lembre agora. Então, eu estou vestido dessa forma, mas entretanto já mudaram os tempos. Entretanto, já está na hora de eu trabalhar e eu tenho que vestir uma outra roupa. Mas eu permaneço com aquela roupa, percebe? Ou seja, eu vou estar vestido de uma forma errada e mal adequado para aquele tempo. E espiritualmente falando, acontece isso connosco. Muitas vezes a igreja tem passado por processos onde deveria amadurecer, mas permanece no leito, permanece fora de estação. Então há uma necessidade de crescimento, há uma necessidade de amadurecimento, mas também, muito importante, e eu quero realmente que você guarde isto no seu coração, existem tempos e estações diferentes. E portanto eu quero terminar este vídeo trazendo aqui esta direção para si, no sentido em que muitas vezes nós estamos à espera que Deus faça alguma coisa e na verdade somos nós que precisamos de nos predispor para aquele tempo e aquela estação. Porque a nossa tendência, repare, quantas vezes eu e você já pensámos, no passado Deus fez desta forma, no passado eu tive esta experiência e aquela, no passado é que foi, naquela igreja é que foi, com aquele líder é que foi. A nossa tendência é olhar para o Egito, já reparou?
O povo olhava para o Egito porque ele não queria mudar de tempo e estação. Então, muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos a viver, para as circunstâncias que estamos a viver agora, com os padrões antigos, não é? Que é o vinho velho, que foi útil para aquela estação, mas já não é mais. É como o maná que desce dos céus. Deus dava o maná todos os dias e aquele maná era para um determinado tempo. Então, no dia a seguir, aquele maná já não prestava, porque foi a dose para aquele dia. E nós, como povo de Deus, precisamos realmente de entrar num compromisso com Deus de aceitar os tempos e estações em que o Senhor nos coloca e nos proporciona para nós crescermos e chegarmos à promessa. Assim como o povo, em determinado momento, saiu do Egito, passou aqueles processos e aqueles ensinamentos para chegar então à promessa. E, portanto, o meu desafio para nós hoje é que nós possamos estar disponíveis para viver os tempos e as estações que Deus nos proporciona e que Deus deseja que nós, como seu povo, passemos para começar a crescer e nós permitirmos que o Espírito Santo nos adeque e trabalhe em nós para aqueles tempos e estações. E, portanto, tudo isto para dizer o quê? Que nós, sem compreender tempos e estações diferentes na palavra de Deus, quando nós lemos Apocalipse, por exemplo, e todas as sequências de coisas que acontecem em Apocalipse, as visões, etc., se nós não entendermos o conceito de tempos e estações, de imaturidade e maturidade, nós não vamos conseguir compreender plenamente, porque nós vamos tentar mentalizar com uma mente humana aquilo que Deus proporciona para cada tempo e estação. Então é a mesma coisa do que você estar sempre a comer o mesmo tipo de comida constantemente e quando o seu pai ou a sua mãe lhe dá uma comida nova para experimentar, você acaba por rejeitar, porque você está acostumado àquela comida e aquilo é que é bom. Então, muitas vezes Deus faz isso com o seu povo, através do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo vai trabalhando no meio da igreja, e a igreja muitas vezes rejeita aquilo que é divino e esse trabalhar do Espírito Santo, que muitas vezes vem através de tribulação, através de coisas que nós não desejamos assim tanto, mas elas estão a proporcionar então um crescimento e uma visão renovada para esse tempo e estação. Te lembrando também que Jeremias, o profeta, não é? Se você quiser depois ler e compreender melhor a história, o profeta Jeremias viveu essa realidade quando ele profetizava que o povo ia ficar 70 anos de cativeiro e, portanto, os falsos profetas, a falsa mensagem dizia que aquele tempo não era de 70 anos, mas era de 3 anos. Então, o verdadeiro, não é? O inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trazia a realidade que eram 70 anos e também não só a realidade de tempo, 70 anos, mas também o modo em que eles deviam estar a agir naquele tempo e naquele local. E a instrução de Deus era que eles aceitassem isso, fossem para lá, submetessem-se para que não fosse pior ainda, e ao se submeter, que eles então construíssem casas, que eles formassem família, porque era um novo tempo e uma nova estação. E, portanto, Deus sempre vai trabalhar no seu povo profeticamente, antecipando e trazendo a antecipação de algo que vai acontecer, trazendo a realidade para o povo. Então, Apocalipse nada mais é do que uma mensagem de Deus, uma revelação de coisas, de factos que vão acontecer no futuro e que Deus está a preparar o seu povo para essa realidade, para que o povo aceite o mover do Espírito Santo e se possa estar então a adequar ao tempo e ao modo de cada estação ao longo do tempo. Portanto, o desafio que eu trago hoje é esse de nós buscarmos o tempo e a estação de Deus e percebermos que este conceito é fundamental para compreendermos os processos da palavra de Deus e tudo que é profetizado também através de profetas, apóstolos e também as instruções que Jesus dá profeticamente para a igreja e especificamente sobre Apocalipse. Portanto, eu sei que você se calhar está à espera que eu traga aqui alguns temas assim mais apimentados um pouco, como já falámos, por exemplo, do Anticristo, e nós vamos falar de alguns depois,
mais à frente um pouquinho, nós vamos falar ali, por exemplo, do número 666, nós vamos falar sobre a marca da besta, não é? Na mão e na testa, nós vamos falar sobre isso e, portanto, está para breve. Portanto, estes conceitos que eu estou a trazer parece algo que está um pouco desconexo porque, na verdade, não falamos sobre eles. E é precisamente por isso que eu estou a trazer isto para si, para você começar a mergulhar nas Escrituras com os conceitos que Deus traz na sua palavra, para que você possa, quando for ler, começar a compreender através dos olhos de Deus, através dos conceitos que Deus traz, da realidade que Deus chama o seu povo para ela, para que você então possa compreender e perceber e também permitir que o Espírito Santo lhe revele a palavra. Porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo quer falar consigo. O Espírito Santo quer revelar a palavra ao seu coração. E você foi escolhido e escolhida para partilhar essa revelação e buscar, não é, essa água viva do trono de Deus e poder então mergulhar nessa palavra da profundidade e da revelação que Deus tem para si. Foi um prazer estar consigo. Vemo-nos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.